Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio, e hoje eu recebo uma mulher que eu tenho profunda admiração, me conecto com ela pelos movimentos que ela faz e sem dúvidas vai ter muito a nos agregar. Tenho uma apresentação porque ela merece. Empreendedora e sócia do Morro Santo Café e Parrilla, Neuza também criou o Marias e Anitas, um grupo que aproxima e fortalece mulheres empreendedoras. Com visão prática de negócios, acredita que boas conversas, parcerias e conexões abrem caminhos e geram oportunidades. Seu propósito é mostrar que empreender pode ser mais leve quando existe troca, união e apoio. Seja muito bem-vinda, Neuza. Obrigada, Miriam. Eu me sinto honrada em estar aqui e poder falar um pouquinho, né, daquilo que a gente faz. Então, muito obrigada pelo convite e eu espero que eu consiga chegar ao ponto de contribuir com alguma coisa. Com certeza vai. Tá bom. E Neuza, nesse movimento, porque eu me conecto muito nisso também, né? Da gente ir lá, de fazer as coisas acontecerem, de enxergar os resultados, ajudar o próximo, servir. Eu quero entender contigo como tu começou a empreender, da onde nasceu, né? O Morro Santo Café e depois esse movimento do Marias e Anitas. Conta pra nós. Na verdade, tudo começou com a Morro Santo Imóveis, né? Eu trabalho há 14 anos dentro do mercado imobiliário, a gente criou a Morro Santo Imóveis, que também o nome surgiu a partir do lugar onde nós moramos, que a gente mora num morro lá em Conventos, e dali já eu sempre pensava de que a gente não deve colocar os ovos todos na mesma cesta. Sim. E eu queria muito empreender em algo novo, algo que eu não conhecesse, que me desafiasse, mas que também tivesse algo a ver comigo. Sim. E aí eu trouxe a ideia da cafeteria. A gente fazia uns cafés entre amigos em casa, eu tinha uma turma lá que nos visitava todos os domingos e eu vinha trabalhando isso em mim. Mas a gente, fazendo uma pesquisa de mercado, viu que Conventos, o lugar onde eu queria abrir, não sustentaria uma cafeteria. Sim. A cultura do lugar não é de tomar café, se toma café em casa, Sim. né? A colonização alemã, ali muita gente que é agricultor e tal. Aí, o Daniel, na época meu esposo, ele disse, vamos pensar em algo que a gente consiga agregar. E aí, na Argentina, muitas cafeterias, né, comungam com parrijas. Eu tenho uma irmã que mora lá e a gente fazia essas visitas. E isso também conversava com o nosso jeito de viver, que a gente estava voltado ao tradicionalismo, participava de rodeios, enfim. E aí a gente casou isso. A gente casou a cafeteria com a parrija, no lugar que a gente gostava muito, que era onde estava acontecendo a imobiliária, onde é que tinha a imobiliária, e criou o espaço Morro Santo, Café e Parrilla, para receber pessoas. Perfeito. E dali eu consegui ver a oportunidade de juntar mulheres, porque eu percebi que em todos os movimentos aonde eu estava, clube, rodeio, pádel, eu sempre juntei mulheres para fazer alguma coisa, sempre numa intenção de resgatar potencial. E aí, então, eu queria fazer o tal do café da manhã para mulheres, que não rolou, porque mãe leva criança na escola e tal. Tem todo esse contexto. Isso. Aí a gente trouxe para uma noite, onde é que eu juntei 15 amigas, para que 3 delas contassem um pouco da sua trajetória de vida. O que elas fizeram, o que aconteceu e tal. E aí nasceu o Marias e Anitas, que agora já tem 2 anos e meio. Uau. De 15 mulheres, estamos em torno de 480, um pouquinho mais. Mulheres que frequentemente estão na parrija. A gente tem um encontro que é mensal, onde a gente ouve a história, a trajetória de uma mulher que para nós é fonte de inspiração. Então, uma mulher empreendedora ou não, porque o empreendedorismo a gente pode pensar de diversas formas, né? Então, a gente tem buscado essas pessoas e elas têm compartilhado, dividido, para depois somar, né? Então, sido fontes de inspiração. Perfeito. E falando um pouquinho, né, da tua experiência, porque eu já fui lá como cliente, não só dentro dos movimentos da próprio grupo, né, do Marias e Anitas, mas é toda uma experiência voltada, né, sensorial. O ambiente, ele é todo pensado, né, nessa questão rústica, né, da cultura gaúcha. E, realmente, é uma imersão que tu entra ali e tu vai sentindo aquilo ali. Então, acho que isso também é um diferencial teu, porque não tinha nenhum lugar aqui em Lajeado nesse conceito, com essa proposta. Na verdade, o que eu penso? Que mais do mesmo
não vai surtir efeito. Então, eu queria algo diferente, né? E esse diferente tinha que ser autêntico, porque teria que ser parte de mim. Eu acho que quando tu constrói um negócio e esse negócio traz a tua essência, as chances disso dar certo são muito maiores. E eu queria trazer para as pessoas justamente isso, de tu conhecer uma casa de campo, de tu trazer, essa experiência, de tu ter um contato real com até um ressignificado de um passado, entende? Sim. Porque não são só minhas lembranças que eu coloquei lá. Tem muitas coisas que eram dos meus pais, dos meus avós, mas tem muitas coisas que eu resgatei no campo, em lugares que a gente já foi e tal. E toda pessoa que chega lá, ela olha para alguma peça e pensa, poxa, eu vi isso na casa da minha família, eu vi essa casa na casa do vô, do bisa, né? E aí faz essa conexão. Porque eu acho que para a gente ter uma experiência real, a gente tem que conectar muito mais do que paladar, no caso da gastronomia. É o emocional. O ouvir. Eu penso que o cheiro, tu entrar num lugar e ter cheiro de carne ou só de café, sabe? Não, tem que ter um cheiro que tu pense, nossa, que lugar que é bom estar. Porque eu não quero aquele fluxo louco de pessoas entrando e saindo. Não, eu quero que a pessoa venha e que ela fique ali. Que ela consuma, claro que sim, né? Esse é o propósito também. Mas que ela esteja lá, lembrando e se sentindo muito bem. Perfeito. Então, é uma combinação. E muito de nós, assim, de dentro para fora. Dessa transformação, sabe? De querer acolher as pessoas num lugar que tem tudo a ver conosco, mas que também tem tudo a ver com todo mundo. Perfeito. Sim, inclusive na porta. Na porta também já remete a alguma lembrança, né? Isso. E de novo, conversa muito com o teu emocional, tu entrando ali, né? Tu vai conectando, aí tu senta ali, tu vai olhando, cada pontinho ele tem um detalhe, né, que te remete a alguma coisa. Então, sem dúvidas, assim, traz uma experiência legal. E outra, tu tá lá em Conventos. Então, pra fazer com que as pessoas saiam daqui e vão até lá, tem que valer a pena. Precisa gerar uma experiência positiva. Isso, tem que valer a pena. Exato. E quais foram os teus maiores desafios enquanto gestão à frente de um negócio assim? Eu acho que um dos maiores desafios do empreendedor, de quem tem esse espírito empreendedor, é que a gente quer colocar muita coisa e às vezes a gente não consegue medir os passos. Sim. Então, eu tenho muito isso. Eu quero que a coisa seja perfeita. Isso não pode ser um copo, isso tem que ser uma taça. Então, o maior desafio, eu acho que realmente é esse, de o quanto tu pode investir para trazer uma experiência para o teu cliente que seja legal, que surpreenda. Então, eu preciso constantemente estar me desafiando a pensar de que talvez eu não possa, ou que eu não tenha necessidade de fazer algo tão extraordinário, mas que seja simples e que seja bem feito, que tenha seus detalhes, que seja minucioso, entende? Então, eu acho que o maior desafio é isso, que para tu fazer algo muito bom, muito legal, não precisa ser muito caro. Tu pode fazer muita coisa se tu for criativo. E aí, eu consigo lidar bem hoje, melhor, diríamos assim, com essa situação, porque eu tenho o meu irmão. Meu irmão me ajuda muito lá, ele é meu sócio, e ele é bastante controlador na questão de financeiro. Sim. Né? Então, a parte administrativa, financeira, do quanto eu posso gastar, de quanto eu posso investir, ele me ajuda muito quanto a isso. Então, ele diz, mas a gente tem que fazer desse jeito, tem que pensar dessa forma. É muito bom, porque se fosse por mim, eu traria. É isso. Então, eu tenho muito essa característica de querer investir, de querer fazer o melhor, mas às vezes não é o momento, ou às vezes eu tenho que dar uma segurada. Então, esse é o meu desafio. E que eu consigo contornar hoje, dentro da minha empresa, através de uma outra pessoa, de um sócio, que é o Jonathan, e que ele, então, me dá esse sustento, esse suporte. Vocês se complementam, né? Sim, e muito. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que a gente só melhora o que começa, né? Se nasceu perfeito, nasceu tarde. É verdade. E é bem isso, assim, às vezes a gente tá com aquele gás, né? A energia do empreendedor tem que fazer acontecer, né? Tem que trazer clientes, tem que trazer uma experiência positiva, mas muitas vezes a gente tem que olhar para esse olhar do empresário, né? De, vamos virar a chavezinha, a gente tem que entender aqui custos, porque também tem que se pagar, e aí tu tem pessoas que te ajudam ali, tem elas também, então não é
tudo, às vezes, a gente tem que ter esse gás, essa motivação do empreendedor, mas também tem que ter a gestão do empresário ali, porque senão a gente não consegue levar o negócio, porque, né? na verdade, às vezes tu quer fazer tudo tão bom para quem tá lá na ponta, né? Mas, e quem tá no meio de todo esse processo? Então, quem está colaborando contigo todos os dias, como é que tá para essa pessoa também? Exato. Então, é um bem muito maior, assim. O empreendedorismo, eu vejo hoje, é um desafio enorme, constante, só empreender, Sim, né? Nesse nosso país sim. é muito desafiador, mas também é muito gratificante. Então, o que te movimenta e o que me move e que me motiva todos os dias é justamente isso, assim, de a gente conseguir perceber que tem várias pessoas que colaboram contigo e o quanto essas pessoas também estão evoluindo e de o quanto todo esse processo conecta pessoas, né? E que faz memórias acontecerem, Perfeito. né? E eu vejo, assim, que para mim, quando tu sai do mercado imobiliário e tu entra no mundo da gastronomia, é outra coisa, porque eu não sei cozinhar muito bem, entende? Então, se o meu restaurante depender da minha comida, é mais complicado, né? Então, o que eu vejo, assim, hoje, tu tem que estar aliado a pessoas competentes, profissionais, né, inteligentes, qualificados, tu tem que estar valorizando essas pessoas, enfim. E o mundo gastronômico é muito diferente do mundo que eu estava vivendo, né? Uma dinâmica diferente. São coisas diferentes. Só que o que a gente precisa é ter a mente aberta, o coração aberto, abrir o peito e encarar diferente e aprender. Exato. Porque, como tu disse, não nasceu pronto, não nasceu perfeito. E o que eu entendo mais de cozinha é a parte de comer. Então, dessa experiência, eu sei bem o que eu quero transferir para o meu cliente lá. Perfeito. Né? Então, para isso chegar naquela situação, quem tu precisa ter do teu lado? Isso aí. Né? É isso. Quem tu precisa ter do teu lado? É isso. E a questão da liderança é nossa também, às vezes, né? De querer... Ok, Neuza, vou te dar essa tarefa, tu vai executar melhor do que eu. E confiar que tu vai executar. Delegar, né? Exato. Então, tem muito disso também, né? Às vezes a gente quer... Eu vejo e sentir de fazer... Que eu também me identifico, né? De fazer as coisas bem feitas, entregar o melhor possível. E a gente tem que compreender que o outro também vai fazer as coisas muito bem feitas, vai entregar o melhor possível e que a gente precisa delegar e que vai dar certo. Então, tem esse jogo de cintura também enquanto liderança, né? E quando tu sai dessa transição, veio do mercado imobiliário, caiu num segmento novo para ti, é um desafio ainda maior, né? Porque tu já não tem muito entendimento dentro daquele mercado. Tu sabe o que tu quer levar pro teu cliente. Isso é um ponto extremamente positivo. Sim. Mas enquanto liderança, tu precisa se desenvolver também. Muito. Então, são muitos os aspectos que a gente precisa estar sempre nesse jogo de cintura e se mantendo humilde, né, Neuza? Eu sinto isso também. Porque no meio do processo, tu vai precisar pedir ajuda. Pedir ajuda é reconhecer que tem coisa que dá errado. Exato. Né? Que o risoto não vai ficar certo sempre no mesmo ponto. Então, o que eu penso que o segredo é pessoas. É também o maior desafio. Lidar com pessoas é sempre desafiador. Mas é o segredo do negócio. E entender de que tu não manja de tudo. Tem pessoas que sabem fazer coisas melhor do que você. Exato. E reconhecer isso já é um grande passo. Então, eu hoje vejo isso. Eu olho pro Jonathan lá e vejo, o cara, na negociação, em comprar o produto, em barganhar valor, no que refere à qualidade dos nossos produtos ali, ele é bom para isso. Ele tem que fazer as compras. E, além do que, o processo interno da casa, os funcionários, colaboradores, a parte operacional, é ele que gere. Agora, se nós colocarmos ele dentro do meu espaço lá, dentro da minha função, que é lidar com o cliente, trabalhar com a questão dos eventos, a parte do marketing, estar divulgando, ele é engessado para isso hoje. Sim. E eu tenho certeza que eu também não daria conta da função que ele faz hoje. Sim. Então, a gente reconhecer isso... Nossa, isso é metade do caminho. Exatamente. Né? E aí, continuar pensando. Bom, ele também vai errar, ele, né, dentro da função dele vai acontecer coisas erradas, ele tem que continuar se qualificando. Da mesma forma, eu aqui. Né? Então, faço hoje, a gente falou um pouquinho do podcast, né, que a gente tem lá. Poxa, é o 1, é o 2, o terceiro, a gente vai evoluindo.
né? Isso aí. Então, é uma crescente. E em todas as segmentações, né? No marketing, no operacional, no social, diríamos assim. Eu acho que tudo é na base do relacionamento. Exatamente. Perfeito, Neuza. E a gente tem que entender onde é realmente bom, vai lá e foca, né? E aonde tu não é, pede ajuda. E tem pessoas que certamente vão entregar muito melhor do que a gente, né? Sim, performam melhor, né? Exato. E, Neuza, nessa questão do relacionamento, agora sim vamos entrar um pouco mais no grupo do Marias e Anitas, né? A gente vinha conversando nos bastidores o quão legal que é tu sentar lá, tu conversar com as mulheres, servir estrategicamente, né? E o que eu vejo que tem mulheres que estão lá toda vez que tu faz um evento, mensalmente, né? Veio a lista, elas estão lá. E eu quero entender contigo como tu criou esse senso de pertencimento que faz com que as mulheres voltem. E não só voltem, mas indiquem o grupo para outras mulheres. Eu acho que aconteceu algo muito mágico, assim, com Marias e Anitas. Algo muito além do que eu imaginava. Quando eu criei o grupo em si, o meu propósito era juntar mulheres para que elas falassem sobre negócios. Porque eu sempre escutava, né, da minha turma para trás, assim, falar de que, nossa, os homens se juntaram lá no churrasco e compraram um terreno. Eu nunca vi mulher comprando terreno junto. Sim. Então, lá no meu mercado imobiliário, eu pensava, nossa, um dia eu vou vender um terreno para um monte de mulher. Né? Elas vão se juntar, cada uma dá 500 pila, deu uma parcela e estão comprando o terreno. Até hoje eu não consegui vender ainda, mas também deixei isso meio quieto, né? Mas, enfim, o que acontece é que eu consegui perceber que tem muitas mulheres que também tinham essa carência de se juntar com outras mulheres e falar sobre coisas, sobre assuntos e não sobre pessoas tão somente. Sim. Porque culturalmente a gente olha para um grupo de mulheres e a gente pensa que estão falando de alguém, para não dizer, né, em alguém, para não dizer de alguém, né? Então a gente tem muito isso. E a mulher, até onde eu entendo, assim, no meu raciocínio, ela foi educada para competir não com um homem, com outra mulher. Sim. Né? Porque ela tinha que, entre elas, tem que aprender a abordar melhor do que a tua prima, porque o teu melhor partido vai ser teu, né? Diríamos assim, nós olhando bem lá para trás, né? Então, o que acontece? Quando a gente se juntou lá no Marias e Anitas as primeiras vezes, e as mulheres começaram a ouvir histórias de outras mulheres que conseguiram ser esposa, mãe, empresária, elas viram que se conectaram por momentos, né? Aonde essa pessoa estava passando, enfim, se conectaram que elas também estão passando ou já passaram, e elas viram a oportunidade de ser algo um pouco para frente. Ou então de mudar, não é, eu não gosto da palavra empoderamento, porque ela está desvirtuada, né? Sim. Eu acho que é essa potencialização. Ela conseguiu enxergar em si que ela tem condições de evoluir, ela tem condições de falar sobre assuntos inteligentes, ela tem condições de tocar uma empresa, de realizar seus próprios sonhos, entende? Então, quando tu olha para algumas mulheres que estavam lá, são muitas delas que não saíam de casa, que iam da casa para o trabalho, do trabalho, e se olhar para elas, assim, desde o primeiro encontro, tu vai ver uma transformação nessas mulheres. Hoje elas colocam uma melhor roupa para ir lá. Elas se maquiam, elas fazem cabelo. Eu faço isso. Não porque a gente tem que olhar uma para... Nossa, tu tá melhor que a outra. Não, porque a gente quer se ver bem. A gente consegue entender que hoje, dentro desse movimento, se cuidar, ter autoestima, é florescer de dentro para fora. Sim. Entende? É a gente conseguir se sentir, além de tudo, útil, conectado com outras mulheres. E a mulher estava carente disso. Eu acho que carente e cansada das mesmas coisas. Então, por isso que o Marias e Anitas deu essa conexão. E quando foi acontecendo, lá pelo 5º, 6º encontro, eu me lembro que elas queriam coisas assim. O que vocês estão achando? Eu perguntei para elas, o que vocês estão achando dos encontros e tal? A gente podia fazer roupa, camiseta, não sei o quê. Várias coisinhas surgiram assim, né? Daí eu disse, gurias, podemos fazer, mas eu sozinha, eu não vou dar conta. Então, eu preciso de ajuda.
Quero 10 pessoas para me ajudar. E aí, dentre elas, algumas não tinha movimentação, eu puxei e as outras se ofereceram e a gente criou uma comissão. Ai, legal. Então, tem 10 mulheres que me ajudam todos os dias a divulgar o Marias e Anitas e a propagar o que realmente a gente faz lá. Então, quando antes tu falou dessa questão lá nos bastidores sobre não ser interesseira, né? É isso. A gente criou um movimento desinteressado de benefício marqueteiro. A gente criou um movimento de interesse comum, de conexão. Perfeito. De dizer para ti, vai lá que tu vai conversar com alguém, tu vai ter uma conversa boa. Não vai lá para vender, não vai vender nada hoje, porque o que vende não é o que tu tá falando nesse momento. É a conexão que tu tá fazendo, é o relacionamento que tu tá criando. Exato. E que lá na frente tu vai transformar aquela pessoa no teu cliente e não num cliente qualquer. Exato. Num cliente fiel. Exato. Né? Então, a ideia do Marias e Anitas é realmente conectar mulheres com os mesmos interesses. Vai ter mulheres que vão lá todos os meses, vai ter. E vai ter aquela que só vai uma vez e não conectou, não é aquilo, não despertou. E tá tudo bem. Ela vai se encontrar num outro movimento. Né? Mas eu acho que o que importa é tu ir para o Marias e Anitas de coração aberto, mente aberta e se dar a oportunidade, se permitir um momento também. Porque é leve. Tu escutar uma história, tu não vai escutar uma história triste, tu vai talvez ouvir episódios tristes naquela história, mas em mágica, tu vai ver que aquela pessoa, ela vai te contar que ela venceu na vida. E todas nós queremos vencer. Todas nós queremos ser felizes. Então, se torna um espaço muito leve e sem julgamento, né? Sim. Sem julgamento, Sim. porque também é outra questão que a mulher tá sempre... É um círculo seguro, né? Isso. E eu acredito que quando uma se eleva, inspira as que estão ao redor. Exatamente. E é exatamente essa energia que tem ali dentro do Marias e Anitas. E eu te digo mais, assim, que quando eu criei também o espaço lá, o Marias e Anitas, ele é um espaço intimista, não é para muitas pessoas, eu não consigo colocar muitas pessoas lá dentro, mas eu sempre pensava nisso também, que fosse um lugar seguro para mulheres. Que a gente pudesse ir lá e tomar um espumante, tomar um drink e se sentir à vontade. Então, eu acho que o espaço realmente ele se tornou tão acolhedor nesse sentido que as mulheres vão lá. Às vezes não tem Marias e Anitas. E elas vão lá jantar em grupos, vão lá beber em grupos, celebrar, enfim. Então, isso também é bacana, porque eu acho que isso também é algo que favorece essa conexão. O propósito sendo feito, né? O teu movimento que tu deu start, tu tá vendo ele, a continuidade dele, sem a necessidade de tu propriamente estar liderando ele. Sim, sim. Porque tem mulheres que são incríveis que estão junto comigo, entende? Então, toda mulher que tá lá no Marias e Anitas e ela diz, nossa, eu sou parte disso, né? Eu gostei disso. Perfeito, é isso que a gente quer. Porque o movimento, sim, ele tem a minha cara, mas ele tem o rosto de muitas outras mulheres que estão ali, né? Então, eu acho que é tão coletivo. Não é singular. Não. Marias e Anitas é muito coletivo. Sim. Eu tive a oportunidade de estar lá em 2 noites. E quando eu sentei, assim, nas mesas, porque eu gosto bastante do network, de conectar com pessoas, né? E a gente vai observando, assim, os ambientes, entendendo a proposta de um, entendendo a proposta do outro. E o que eu senti no grupo é que elas se sentem realmente poderosas, donas dos negócios delas. Quando elas se apresentam, por exemplo, Miriam, eu sou fulana, tenho tal negócio, já se veem como um negócio, já conseguem se posicionar, conseguem, não digo se vender, mas mostrar o que é o valor delas, realmente o que elas fazem. Diferente, às vezes, de outros espaços que a mulher, ela se sente, como tu estava fazendo, né? Retraída. Ai, mas acho que eu não vou dar conta de fazer a família e a parte do empreendedorismo junto, ou o julgamento. Não sinto isso lá. E aqui de Lajeado, da região, assim, é um dos grupos que eu pretendo sim permanecer, toda vez que eu tiver possibilidade de ir lá, justamente por isso, pelas mulheres se enxergarem na potência que elas são. Também não sou muito a favor da palavra do empoderamento, né? Mas que sim, elas podem viver ambos os papéis. Tanto de uma mãe,
de uma esposa, como ali de uma empresária bem-sucedida, como a gente já ouviu casos, cases legais lá, né? E inspirar outras mulheres a levantar também, né? Porque essa questão da competição, eu acho isso tão baixo, sabe? Puxa a outra mulher junto ali contigo, né? Eu acredito que Deus, uma vez quando tu estende a mão, Deus vai te dar em dobro, né? Sim. Então a gente tem que fazer esses movimentos de se fortalecer. E nossa, parabéns pelo teu movimento, porque ele realmente transmite toda essa essência que tu passa, né? E as mulheres são seguras de si. E isso é um ponto muito positivo. Que mais movimentos, mais coisas aconteçam, né? E um ponto que tu trouxe também, Miriam, eu nunca recebi um não. Talvez tu nunca recebeu porque tu sempre traz a tua verdade, Neuza. E a verdade, ela vende, ela conecta e ela faz o movimento ir para frente. Então, sem dúvidas, se as coisas acontecem e não acontecem por um acaso, né? Elas acontecem porque tu colocou ali a tua essência, o teu propósito. Quem é a Neuza? O que é? Tá ali nos detalhes. E eu acho que assim, é muito essa autenticidade. Não dá para ser o que tu não é. Entende? Um personagem, ele não se sustenta. Não vai conseguir viver uma novela a vida inteira. Exato. Então, ser autêntico, ser muito verdadeiro, eu acho que é o primeiro passo para qualquer coisa, para qualquer empreendimento e principalmente para qualquer movimento que é para conectar pessoas, né? A gente falou antes, né, que eu gesticulo, que eu faço careta, enfim, é uma coisa de mim. Então, quando eu falo, se eu não me expressar dessa maneira, não sou eu. E é a mesma coisa que acontece lá. Tu poder também falar da tua vida. Várias vezes isso aconteceu quando eu dizia, tu te aceita vir conversar no Maria Zenith, tá, mas sobre o que eu falo? Sobre a empresa? Não quero que você fale sobre a sua empresa. A gente conhece, pode até dar uma pincelada assim, mas venha contar a sua história. E dentre as pessoas que a gente chamou, muitas delas dizem, nossa, mas eu nunca falei de mim. Né? E não foi uma nem duas vezes que as pessoas se emocionam enquanto estão lá contando a sua história, porque acabou revivendo muita coisa enquanto se preparava para falar, vendo fotos, passado, às vezes até revivendo coisas, porque, na verdade, tu te prepara para aquilo, né? E todas elas que estão ali criam uma expectativa em torno da tua história também, que também é de conexão, assim, é mágico. Eu sempre digo que quando uma mulher entra dentro da noite do Marias e Anitas, existe um clima que acontece, né? Porque a vibração de uma conecta na outra, assim. Sim. Vai vindo. Às vezes, teve agora no último, a Mari me disse, Neuza, eu acho que eu não tô muito legal, tu consegue, né? Vamos remanejar. Eu disse, Mari, se tu não tá legal, então venha hoje. Venha hoje que tu vai sair melhor daqui. E, de fato, ela foi, enfim, depois saiu um espírito renovado, diríamos assim. Mas é porque a gente chega lá desarmada, né? A gente já vai lá com esse pensamento de que é uma noite de compartilhar, de partilhar coisas e de que a sensação lá, a energia tem que ser positiva. Perfeito. Então, e com esse propósito de servir, né? Porque também tem disso. Eu já agendei vários cafés. Eu consegui em 2 encontros, me conectei com mulheres e um deles eu fui depois de gravar vários episódios aqui. Mesmo, olha só. E fui lá, né, me conectei com elas, entendi o que elas faziam, qual era o momento delas e a minha intenção ali não era vender o meu trabalho para elas, era escutar elas e entender aonde eu podia, de fato, agregar, trazer uma sugestão, né? E agendei vários cafés depois dali. Então, as coisas se perpetuam, mas a gente precisa ter essa visão, né? De ser interessante para a pessoa, sem aquele viés ali de tem que vender. E a gente sabe, o ambiente, ele muda o jogo de quem é relevante, isso também defendo. Porque se a gente não tá ali para se ajudar, ou às vezes, Neuza, nosso negócio não tem um fit ali, mas eu conheço alguém que pode conectar com a Neuza, que tem aquele fit. Se eu não tô minimamente interessada em ti, como eu vou fazer essa ponte de conexão, né? E eu penso assim, ó, que é muito simples, sabe? Talvez para o homem seja mais simples, ele enxerga isso de outra maneira. Ele vai jogar futebol no final de semana, ele toma uma cervejada em outro lugar, ele vai para o rodeio, joga um pádel, enfim. E ele tá lá falando com as pessoas, com os outros caras, estão se conectando, e eles não estão se vendendo. Só que eles sabem que o fulano tem imobiliário, que o outro tem revenda de carro, que não sei o quê, tarará, e vai indo assim. E na segunda-feira, quando pifou o cara, ele vai lembrar, poxa, eu joguei futebol com o fulano, que é o cara que tem a oficina. Sim. Entende? Então, a mulher, ela
quando começou essa história do networking aí, né? Ela pensou que eu vou levar a minha maleta de coisas para vender, vou lá fazer um jantar, vou pagar a conta com aquilo que eu vendi. E não é assim que funciona. Exato. Aí vem a frustração. Vem a frustração. Daí diz, mas aquele movimento não gera retorno financeiro. Gente, é lead, né? Então, assim, o que tu precisa fazer é te conectar com pessoas, conhecer pessoas, fazer essas pessoas te reconhecerem como uma profissional, não que está atendendo ali naquele momento, mas que tem um negócio, que defende o seu negócio. Por isso que é tão importante essa apresentação lá, sim, no Marias e Anitas. Todas têm oportunidade, pega o microfone na mão, fala, eu sou a Neuza, eu tenho a Morro Santo, Café e Parrija, sou idealizadora do Marias e Anitas. Quer falar mais alguma coisinha sobre isso? Fala rapidamente, assim. E ok, por quê? Porque talvez lá na ponta da outra mesa tem alguém sentado que fica me olhando e pensa, nossa, o que essa guria faz? Exato. Né? Mas eu não vou chegar lá, porque afinal, de repente, o que ela vai achar? Bem o julgamento. A mulher tem muito disso. Tem muitas camadas. Então, são pequenas técnicas, não digo dinâmicas. Dinâmica é uma coisa que a gente pensa, tem que fazer cartinha, né? Não, é uma pequena técnica de apresentação que abre uma oportunidade. Cabe a eu entender isso como uma oportunidade de me abrir para outras pessoas e me tornar visível, ou então de eu enxergar isso como uma exposição, né? Então, às vezes tem alguém que diz, mas eu não quero me apresentar. Tudo bem, perdeste uma oportunidade. Exato. Porque também é o exercício. E para quem vai em todos, pegar o microfone na mão, na primeira vez estava lá tremendo, na segunda já vem um pouco melhor. Hoje, se bobear, eu tenho que pedir 5 minutinhos, gente. Então, é isso, sabe? É um constante treinamento. Exato. Se tornar a pessoa que tu é, amanhã, tu tem que treinar hoje. Né? Então, é essa crescente. Assim. Exato. Melhoria contínua, né? Exatamente. De estar sempre buscando crescer, se desenvolver. E eu volto a falar, se mantenha humilde no processo. É, isso aí. Porque às vezes... a gente tem muito que aprender. Exatamente. Tem muito, muito, muito. Exato. E pensando nessa construção, né? Porque tu me disse aqui, Miriam, eu juntei um grupo, veio daqui o grupo, né, Marias e Anitas. Como tu começou a identificar que a tua influência nos negócios, a tua marca, Neuza, influenciava outras empresas? Porque hoje eu vejo que tu também utiliza da tua marca para fazer os outros movimentos e divulgar negócios dessas mulheres que estão lá, né? Quando virou essa chavezinha dentro de ti? Com uma necessidade. A imobiliária nasceu de uma necessidade, a Parrija nasceu de uma necessidade, o Marias e Anitas nasceu de uma necessidade, necessidades minhas que eu tinha de fazer acontecer. O podcast nasceu de uma necessidade que eu enxergava no meu grupo de mulheres, aonde tu traz uma pessoa, a Miriam vai contar a história dela, mas a Miriam tem muito conteúdo para nos passar. Naquele encontro ela não vai conseguir transferir isso. Então, o podcast veio para justamente a gente conseguir sugar essa informação, a gente ser um pouco mais egoísta, né, e buscar isso de ti. E propagar para as outras. Por que eu me conectei com as outras empresas? Porque eu tinha necessidade de sustentar o podcast. Como eu vou fazer esse podcast acontecer? Então, eu preciso de pessoas aliadas a isso. Eu montei o projeto e apresentei para algumas empresas que se interessaram em patrocinar. E a partir daí, sim, como contrapartida, a gente vai divulgar teu nome e tal, tarará. E eu achei que era muito pouco, que eu poderia fazer mais por essas empresas, porque se elas estão acreditando em alguém que nunca gravou um podcast na vida, né, e que tá lá e diz, não, eu me comprometo contigo, vou te ajudar e tal, poxa, como é que... Ela me estendeu a mão, eu pedi ajuda, a pessoa me estendeu a mão, o que eu posso fazer por ela? Né? O que eu vou melhorar na vida dela? E aí surgiu a ideia de eu fazer os vídeos, né? Que agora começou a fluir, assim, nas últimas semanas. Aí eu tô fazendo um monte de vídeos, as pessoas dizem, mas que jeito? Dinamize, né? A Dinamize é uma das patrocinadoras. Não sei se posso falar, mas enfim. Pode. Porque, poxa, Morro Santo Imóveis e Dinamize... Cara, eles são construtores, tá tudo certo. Entende? Então... Para mim, é isso, é fazer conexão, é fazer parceria, é valorizar quem acredita em mim, que acredita no potencial do grupo, do movimento, e valorizar isso. Eu vim agora ali da Sandra, né? Entende? Então, de estar lá, de estar gravando, e dela disse, nossa, vamos fazer teu cabelo, vamos fazer não sei o quê.
porque também acredita nisso, porque a imagem que eu vou trazer aqui... Então, a gente andar de mão dada é tão mais fácil, é tão mais leve. E por que não? Né? Se eu tenho... Nesse momento, eu acredito assim, eu tenho um dom, assim, eu consigo me comunicar, eu sou muito expressiva. E isso favorece, então vamos aproveitar para alguma coisa, né? Que não seja só para mim. Vai voltar para mim. Com certeza. De alguma forma volta, né? É recíproco. Então, estende. Já eu recebi a confiança dessas pessoas aí, dessas empresas, no movimento, no podcast. E o mínimo que eu posso fazer é devolver isso com toda a minha dedicação e com toda a minha verdade. Porque também é isso. Eu vou falar e vou defender aquilo que de fato eu acredito, né? Aquilo que eu acho que realmente me representa. Exato. E tem muito disso também, principalmente no digital, né? Porque a internet ela tem um ponto positivo que ela te leva para muitos lugares. Mas, às vezes, a gente vê que falta essa questão da verdade, da autenticidade. Eu vi que fulano tá fazendo assim, eu vou modelar fulano porque eu quero viralizar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquele outro. E aí se perde essa essência. E eu acredito, Neuza, que a verdadeira influência, ela acontece quando a gente fala com verdade. A gente acredita naquilo que faz. Porque daí o outro, ele sente. E a gente só consegue vender ideias, produtos, qualquer coisa, se a gente fala com verdade e a gente está vivendo aquilo ali. Sim. Porque tem muito disso também. O ChatGPT, como ser tal coisa. Ele vai te trazer um roteiro lá. Sim. Muitas pessoas caem nesse golpe também, mas aquelas que realmente vendem com facilidade, conseguem influenciar, é por conta disso, porque tem ali uma essência genuína, uma essência verdadeira, e o outro conecta com muita facilidade. Só que a gente também tem que se polir nesse sentido, né? De quais marcas eu estou me conectando? Elas fazem sentido para o nosso momento? Fazem sentido para mim e até onde tu consegue sustentar isso, né? Exato. Porque não adianta também tu representar. A gente entra mais uma vez na ideia da máscara e do personagem. É. Então, de ser muito autêntico, assim. Eu disse, não adianta, de repente, tu querer representar uma marca de roupa que não tenha nada a ver contigo. Que eu não vou usar quando eu parar a gravação, entende? Então, é isso também, assim, de dizer para o meu cliente, do meu patrocinador, não digo, é mais do meu parceiro, né? De que tu me aceita do jeito que eu sou, porque aí a parceria vai fluir, mas eu não consigo me moldar diferente disso. Então, eu acho que é muito também, penso dessa forma, assim, de que é assim que começa. E vou te dizer, a minha expectativa não é de ser influenciadora, né? Existem esses comentários, assim, agora. Por quê? Porque, de fato, eu tô fazendo esses vídeos, né? Mas não é um objetivo. Talvez seja uma consequência um dia. Mas eu não posso me fiar nisso. O meu negócio é a Parrija. O meu negócio é o Marias e Anitas. O resultado desse movimento, bom, isso é uma consequência. É uma consequência de um trabalho que eu enxergo como importante e que eu acho, que eu vejo como um diferencial Sim. dentro dos meus empreendimentos. Sim. E é importante que, como tu se comunica bem, tu consegue fazer isso, muitas vezes tu consegue dar voz para outras empresárias que, por vezes, não conseguiriam fazer esses movimentos. E aí, muitas vezes, a gente nem conhece quem elas são. Sim. Então, pensa por esse sentido também, que, ok, é uma consequência, né, tu se tornar logo à frente, mas tu também pode dar a voz para essas pessoas que estão apagadas de alguma forma, seja ela medo do julgamento, principalmente, né? E tem muito isso, né? Tem muito isso. E eu acho que a gente sempre é canal, né? Tipo assim, eu sou, de repente, uma forma das coisas acontecer, né? Mediadora de alguma coisa, algo vai acontecer através de mim, ou algo acontece através de uma outra pessoa para mim. Então, nós somos mediadores de movimento, de energia, e que nada é por acaso. As coisas vão acontecendo do jeito que elas têm que ser. E se a gente tem coisas positivas na nossa vida, e isso é uma coisa que a Cris falou no último podcast que a gente gravou e me chamou muita atenção, é de que se tu tem algo que é positivo em ti, investe nisso. Mas eu sou ruim de lidar com administração financeira.
Vou eu estudar para fazer isso e não vai rolar. Não vai ser nunca muito bom. Agora, se eu consigo delegar isso para alguém que faça para mim, que legal, tá sob controle, bom, vamos investir em algo que eu sou boa. Isso aí. E resgatar isso. E ela falava sobre isso em relação às crianças, né? Olha para tua criança, para o teu filho, enfim, enxerga nele o que ele tem de bom. Potencializa isso. Não vem querer remediar o que ele não é tão bom. A gente não vai ser bom em tudo. Isso aí. Né? Então, eu penso nisso. Eu acho que a partir desse podcast dela é que veio muito desses insights, assim. Poxa, eu sou boa nisso. O que eu posso fazer? Então, o que eu posso melhorar ainda mais? O que eu posso, né? E eu sempre gostei. Eu fazia muito vídeo na parte da imobiliária, eu adorava. E assim, eu faço tudo sozinha. Eu gravo, eu edito, eu gravo 1000 vezes de novo e não deu certo, e vamos de novo e tal. Porque até nesse momento, assim, eu te digo assim, que eu acho que tem que ser a minha cara. Ele tem que ser do meu jeito, porque se outro fizer nesse momento, eu ainda não consigo delegar isso. Então, é muito essa questão, assim, de que eu sou um canal nesse movimento, de algum tipo de expressão, que nem tu falou, vou dar voz para alguém, ótimo. Mas, em contrapartida, também tem muitas pessoas que estão me ajudando para que eu me transforme em essa pessoa, me dando a oportunidade, né? Perfeito. Se mantendo humilde, que é o que exatamente que tu fez aqui, né? E sim, Neuza, a gente precisa potencializar onde a gente é bom, né? E identificar isso, seja enquanto pessoa, enquanto negócio. De novo, né? É aquela questão do autoconhecimento, inclusive, né? Porque quando às vezes tu perdes oportunidades, eu te ouvindo falar, tu dizia, né, das oportunidades que vão se abrindo e tudo mais, a gente precisa estar aberto a elas, e quando elas chegarem, por mais que a gente não esteja pronto, e na maioria das vezes a gente não vai estar, vai lá, coloca a tua cara, né? E, de novo, a melhoria ela é contínua, acredito forte nisso, não deu bom no primeiro, vai dar bom no segundo, o plano é sempre tu estar fazendo, estar em movimento. Porque se a gente está em movimento, as pessoas vão nos notar e as coisas automaticamente vão acontecer. Sim. E eu vejo muitas empresárias, né? Quando vai falar de marketing, né? Ai, Miranda, vou ter que gravar vídeo. Vai, porque ninguém se conecta com uma logomarca. As pessoas se conectam com pessoas. Elas querem saber quem está por trás ali do negócio, querem entender do produto, do serviço. Então, é esse desbloquear. Depois, uma vez que tu vai começando, que tu vai ali entendendo a dinâmica, só vai. Mas até tu chegar lá, tu tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. E eu acho que é, assim, descobrindo em si, né, o que vai te deixando mais à vontade para fazer isso. Então, num primeiro momento, tu te sente mais travado. Todo mundo deve se sentir. Eu me sinto travada toda vez, assim, né? E aí eu penso, bom, inspira, respira, encarna, faz, pensa naquilo que tu vai fazer, porque o julgamento tu sempre tem, né? Então, faça algo que te difere, faça algo que te deixa orgulhoso de ti mesmo, né? E tu pensa assim, nossa, caramba, me desafiei e consegui. Exato. O primeiro não fica bom, tudo bem. O segundo vai ficar melhor. Isso e aí. assim vai indo, né? Então, é muito isso. E a hora certa, na minha opinião, ela nunca chega. Não existe hora certa para ter filho, não existe hora certa para abrir o seu negócio. Não espera a hora certa. As coisas têm que ir acontecendo. Se tu tem vontade de fazer, faz. Né? Então, tem que dar um jeito de arrumar depois. Se não deu certo, arruma depois. Exato. Mas faz acontecer. Exato. Tudo certo. E nessa questão de se movimentar, de fazer acontecer, tu trouxe 2 anos, né? O grupo Marias e Anitas aqui em Lajeado, e depois tu levou ele para Santa Cruz também, né? Sim. E qual foi o teu desafio nesse processo de ir para uma região nova, que tu não conhece, novas mulheres? Sim, Santa Cruz, para mim, é desafiador, tá? Uma por quê? Porque eu sinto falta de não estar lá. Porque não existe movimento se não tem conexão. Então, esse é um vácuo que acontece, né? Para tu poder fazer o negócio acontecer, o lugar para fazer um negócio acontecer. Já existe uma imagem do movimento em si, existe uma identidade, uma persona, diríamos assim, que é o movimento Marias e Anitas. Ele tem as suas características e hoje
levar ele para Santa Cruz me faz ter que constantemente sair da zona de conforto e remodelar isso. Sim. Então, a gente fez 2 eventos lá que foram muito legais. A gente fez na Casa Gaspar. Ele sai um pouco do propósito da gastronomia que a gente tem aqui também, né? Porque também era uma oportunidade de negócio para o meu outro negócio, que era a Parrija, né? Que é a Parrija. E lá em Santa Cruz, então, eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque eu quero um ambiente acolhedor e, em geral, os restaurantes, eles não são muito ornamentados como o nosso é. Sim. Como a Parrija. Então, eu chego num lugar, eu preciso botar planta, eu preciso botar outra luz, eu preciso... É um investimento muito alto toda vez. Eu tenho uma conexão para ti em Santa Cruz. Olha só. Então, existe essa situação em Santa Cruz hoje. Eu até já pensei, nossa, eu vou locar um espaço lá e vou abrir um espaço para eventos em Santa Cruz. Mas, enfim, o investimento é alto. Para deixar do jeito que eu deixei a Parrija, seria, sei lá, um valor bem significativo mais uma vez e tal. Então, o maior desafio, eu acho que lá é eu não estar lá para estar constantemente me conectando com as pessoas, porque aqui esse movimento todo que eu faço, as pessoas me conhecem, é diferente. Sim. Então, lá é a Neuza de Lajeado que vem para Santa Cruz. Existe, sim, uma turma de mulheres lá já que começa a se movimentar para que as coisas aconteçam lá, mas elas também não me conhecem o suficiente para se sentirem tão seguras daquilo que a gente faz aqui. Então, é um processo um pouco mais lento, né? Eu não conheço a cidade tão bem a ponto de me sentir tão segura assim. Então, eu hoje olho para Santa Cruz, como olho para outros lugares que a gente já recebeu convite. Bento já nos convidou, São Leopoldo também já nos convidou. Eu acredito que eu tenha que pensar numa reformulação de evento quando ele é fora de Lajeado, quando ele é fora do meu espaço. Então, algo que a gente possa, sim, levar para os lugares, mas não que eu consiga, assim, mensalmente ter o encontro lá, Marias e Anitas. Isso acho que não vai conseguir funcionar. Temporadas, de repente, né? Movimentos esporádicos que tu possa fazer lá. Preciso de ideias, na verdade, assim. Eu preciso muito de pessoas para me ajudarem a pensar nisso. Sim. Entende? Eu acho que o Marias e Anitas tem muito para oferecer. Talvez ele pudesse nascer em algum lugar de novo, assim, em outro, né, organizado e tendo uma pessoa à frente naquele lugar. Como tu tens hoje já as embaixadoras aqui em Lajeado, embaixadoras em outras cidades, né? Isso, é uma ideia, né? Mas mesmo assim, tipo, eu também sou um pouco centralizadora nesse momento, assim. Eu tenho um pouco de medo também, tá? Mas se acontece lá e eu não consigo acompanhar, será que ele não perde um pouco do que é o meu propósito aqui como movimento? Né? Porque a gente sabe que muitos movimentos femininos, eles nascem e morrem em seguida. E que não se sustentam. Por N particularidades. Entende? Então, eu também não quero fazer com que exista uma possibilidade disso acontecer. Por eu não estar conseguindo acompanhar e querer ter mais braço do que realmente eu tenho. Sim. Né? Então, eu também percebi que com o podcast e esse movimento que eu tenho feito com as empresas que me apoiam, eu tenho muita demanda de trabalho aqui para fazer. E de trabalho sério. E que se eu me dispersar para muitos lugares, talvez eu não consiga dar conta de algo que é um projeto muito maior, entende? Perfeito. De algo que merece muita atenção. Então, nesse sentido, eu te confesso assim, que nos últimos dias eu ando mais freada em expansão, né? E eu penso mais em movimentos pontuais fora da cidade. Perfeito. A gente tem que colocar energia ali e fazer aquele negócio ele dar certo para depois ele começar a andar
em outros movimentos, Sim. né? Mas, sem dúvidas, a marca, ela é forte, ela carrega já toda essa essência, né? E eu tenho muitas amigas de Santa Cruz e elas compactuam dessa também. Ai, Miriam, quando tem evento em Lajeado, quero participar, porque elas gostam dessa ideia, né? De ir lá, de falar sobre o negócio, de falar sobre outras coisas, né? Não aquele papo chato, aquele mimimi, né? Não, de estar num lugar legal, né? Num ambiente bacana. Então, tenho certeza que a cidade receberia muito bem, assim como na Serra também, né? Sim. E é só entender como levar o movimento para lá. A gente fez essas 2 experiências, foram sensacionais. Lotou, assim, o último, eu acho que deu 70 e poucas mulheres, deu muito mais até do que eu consigo comportar aqui, né? Quando Sim. a gente faz. Quando a gente faz em casa, né? Quando a gente faz fora de casa, num outro ambiente, a gente recebe até 100 pessoas, mais ou menos. Mas eu vejo, assim, que para dar essa continuidade, entende? É isso que ainda me falta. Então, eu prefiro nesse momento, fazer menos encontros fora de casa e fazê-los de uma maneira um pouco mais pensada e estratégica. Perfeito. Né? Para que ela surta, para que tenha um efeito que seja favorável. Não que pensar, mas aí não dá continuidade, não sei o quê, tarará, e daí esmorece e as pessoas perdem o interesse, o encantamento. Não. Vamos fazer as coisas mais pensadas nesse sentido, mais organizadas, e que quando a gente vai para Santa Cruz e faz o movimento acontecer, elas tenham essa sensação de, nossa, foi legal. Né? E não de que, mas vai sair ou não vai sair? Não, vai sair, vai acontecer e vai acontecer de uma maneira bacana. Exato. Deixar a tua marca. Isso. Levar o teu propósito para frente, né? E tem outros movimentos também que vão nascendo nos lugares, né? Eu acho que isso também é legal. Maria Zanitas aqui em Lajeado tá legal, tá todo mundo falando e tal, mas ele tá inspirando outro movimento nascer em outro lugar. E isso que é mais um dos propósitos, que as mulheres se juntem em qualquer lugar e que discutam, divirjam, que conversem, entende? Que façam acontecer, porque uma mulher conversando com a outra, elas vão se potencializar e elas vão mudar as suas trajetórias de vida. Perfeito. Acredito nisso também. Forte. É, isso aí. Neuza, nosso papo tá muito bom, o tempo vai passando. E eu quero que você traga uma mensagem final, principalmente como tu conecta muito com mulheres, né? Naquelas mulheres que estão ali no casulo ali, né? Que não estão conseguindo se abrir para novas oportunidades. E pensando nessa reta final do ano, que é o momento de dar um gás, de dar uma acelerada, ou inclusive desacelerar e entender onde faz sentido, né? O que tu poderia dizer para essa mulher que se encontra nesse momento, para ela dar aquele estalo final? Que a gente é dona da própria vida, que a gente que dá o norte da nossa trajetória. E que se a gente se mantiver retraído só para dentro de si, o legado que a gente vai deixar é passageiro demais. Então, eu como mulher, eu penso que eu quero deixar um legado de inspiração, assim, que as pessoas pensem, nossa, a Nilza foi legal, ela passou por aqui, fez um monte de coisa boa. Porque a gente pode deixar um mundo melhor do que a gente encontrou, né? Sim. E a mulher faz toda a diferença na vida, não só da família dela, mas na vida de muitas famílias, assim, porque ela sempre vai ser o elo de conexão de uma família com a outra, enfim. E se guardar para si mesmo não é uma proposta de Deus, eu acho, né? Se guardar para si, não. Perfeito. Né? Viva a vida leve, né? Tente despertar, florescer. Pense em si, sim, mas pense em quanto tu pode contribuir e se permita isso. Porque eu acho que ainda existe muito dessa verdade de que a mulher acha que ela não precisa, deixa a outra pessoa faz, não sou capaz. E a mulher tem uma capacidade dentro dela que ela desconhece. Então, viva a sua vida e seja responsável pela sua trajetória. Perfeito. Deixe o seu legado. Deixe seu legado. Perfeito. Neuza, muito obrigada. Nossa conversa trouxe muitos insights. Tenho certeza que quem está aqui nos acompanhando também vai ter esse momento de inspiração, porque
conversar contigo me trouxe muito isso. Muito obrigada. Espero que tenha feito sentido e te encontrar muito em outros movimentos também, né? Pra gente se fortalecer ainda mais. Eu agradeço, Miriam, e em especial para quem nos acompanha, né? Mas muitas vezes a gente fala tanto, fala e por fim eu espero que não tenha sido uma conversa vazia, que eu tenha conseguido trazer algo, né? E que seja assim para todos, né? Para todos nós, que a gente consiga movimentar o mundo e ser melhor a cada dia. E que, de fato, assim, a gente consiga manter os pés bem no chão, mas os braços batendo como asas fortes. Exatamente. Perfeito. Neuza, muito obrigada. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, já se inscreve no canal. E se for pelo Spotify, se for pelo YouTube, já acompanhe semanalmente um novo episódio. Muito obrigada.